Olá, turminha do quarto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira e a nossa aula de hoje, dia 6 de outubro, será de matemática e tem como tema dois descritores. O descritor 6, que é o descritor de problemas que envolvem mais de uma operação, e o descritor 13, que é o descritor de frações, tá certo? Como eu disse, nós iremos revisar alguns descritores que vocês estão críticos neste mês de outubro. Então vamos iniciar. Primeiro, vamos trabalhar o descritor 6, que é resolver situações, problemas que envolvam mais de uma operação com números naturais. O que eu preciso saber para resolver essa questão? Primeiro, saber que para resolver o problema eu preciso fazer mais de uma continha. Então já estou cansado de dizer isso a vocês, mas eu vou dizer novamente. Vocês não conseguem resolver um problema de D6 apenas com uma continha. Tá certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar isso na sua cabeça. Tem que ser mais de uma. Pode ser duas, três ou mais, né? Precisa saber também que envolve qualquer uma das quatro operações. Pode ter adição, subtração, multiplicação e divisão dentro do mesmo problema. Então você precisa estar atento para isso. Também ter atenção na leitura do problema. Se não entender da primeira leitura, ler novamente. Gente, é muito importante. Eu percebo que a maioria de vocês sabem fazer as continhas. O que é que falta a vocês? É interpretação. Vocês ler com calma e tentar compreender. Vocês leem rapidamente, não quer saber o que é que está lendo, já quer ir logo responder, e aí é onde vocês erram. Tem que ler atentamente. Se não entendeu, lê duas, lê três, até você conseguir compreender o que o problema quer que você resolva. Principalmente nesse problema de D6, porque vai te pedir mais de uma conta. Tá certo? Aqui é que você tem que ter mesmo atenção na hora de ler o problema. Ir resolvendo o problema por partes, de acordo com o que vai sendo dito no problema. Como ele precisa de mais de uma continha, você primeiro grava a pergunta final, certo? E aí depois você vai resolvendo por parte, vai lendo ele devagarinho e vai fazendo. Aí continua a leitura, faz a continha, até você chegar na última pergunta, que é a pergunta final do problema. Cuidado, porque muitos de vocês, mesmo eu dizendo que tem que ser mais de uma continha, na hora que você faz a primeira conta, você acha que já achou o resultado. E geralmente o resultado da primeira conta tem lá entre as opções A, B, C e D, que é para enganar você e você cair na tentação de marcar essa opção, certo? Então, primeira coisa que você tem que saber é que não se resolve só com uma conta. Entendido? Dá para a gente testar agora se vocês realmente ficaram atentos ao que é que vocês precisam saber para responder uma questão de D6? Então vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo. Na floricultura de Renata, há 3 tipos de flores: 245 violetas, 350 margaridas e 387 rosas. Se ela vendeu 573 dessas flores, quantas restaram? Olha só, turma, ele quer saber o quê? Quantas restaram. Mas para eu saber quantas restaram, turma, eu vou ter que primeiro somar as flores que tem na floricultura. Mas, professor, ele não está perguntando quantas flores tem na floricultura, mas ele está dizendo que tem essa quantidade de flores na floricultura. Está dizendo que já foi vendido um tanto de flores da floricultura e quer saber o restante. Para eu achar o restante, primeiro eu vou somar o que tem. 245 violetas, 350 margaridas, mais 387 rosas. Vou somar o que tem, o que tinha, né? Então vamos lá, 5 mais 7 é 12, boto 2, vai 1. 1 mais 4 é 5, 5 mais 5 dá 10, e mais 8, 18. Boto 8, vai 1.
1 mais 2 são 3, 3 mais 3 são 6, 6 mais 3 são 9. Tinha lá na floricultura, entre violetas, margaridas e rosas, 982 flores. Mas, olha só, ele diz que a dica não diz que você vai fazendo o problema por parte, né? Então, eu já resolvi até aqui onde tem 387 rosas. Aí eu vou ler o restante, ó. Se ela vendeu 537 dessas flores, quantas restam? Olha só, dessas 982 flores, já foi vendidas 573. Ele quer saber o que resta. Se foi vendido, gente, saiu da floricultura, né? Não existe mais na floricultura. Então, é as 982 menos os 573. Então, já vou fazer agora uma continha de menos. Vocês observaram uma coisa que eu esqueci de falar? Que o resultado da primeira conta, 982, ele está lá na letra A. Para aqueles alunos desatentos que não prestam atenção no que o professor fala, marcar logo de primeira é a letra A. Será que alguém marcaria? Pois cuidado quando vocês forem praticar, tá certo? Então vamos lá, agora eu vou achar quantas restaram. Agora sim eu vou responder o problema. Que eu vou pegar as flores que tinha, 982, menos 573 as flores que já foram vendidas. 2 menos 3 não dá para tirar, porque o 2 é menor que 3, eu vou pedir o emprestado a 8. O meu 2 vira 12 e o meu 8 agora é 7. Professor, eu não podia dizer 3 menos 2? Não. Na conta de menos não pode ser de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. Entendido? 12 menos 3 são 9. 7 menos 7 é 0. E 9 menos 5 é 4. Quantas flores restaram? 409 flores, letra C de casa. Viu como não é difícil? É só ter atenção, não é verdade? Vamos mais um exemplo. Mesmo descritor. Um supermercado recebeu 2.520 quilos de feijão que serão distribuídos para venda durante 5 dias em partes iguais. Cada quilo de feijão custa R$ 7,00. Quanto será arrecadado em dinheiro com a venda do feijão por dia? Olha só, turma. Primeiro vamos entender o problema por partes, do jeito que dizia lá na dica. O supermercado ele recebeu 2.520 quilos de feijão. E esses 2.500 quilos de feijão vai ser vendido em 5 dias, vai ser distribuído em 5 dias. Todo dia vai ser vendido uma parte igual. Então vai ser dividido em partes iguais, os 2.520 dividido para 5 dias. Depois que eu achar isso aqui, é que eu vou ver quanto é que vai ser apurado por dia, porque ele está dizendo que 1 quilo de feijão é R$ 7,00. Quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou estar achando quantos quilos de feijão vai ser vendido todos os dias no supermercado, por dia. Então, quando eu achar, aí é que eu vou pegar e multiplicar a quantidade que eu achar por R$ 7,00, que é o preço de 1 quilo, e aí eu vou achar o valor em dinheiro que vai ser arrecadado por dia. Entendido? Bora lá? 2.520 dividido para 5, vou precisar da tabuada de Pitágoras do 5. O 2 não dá para dividir para 5, vai ter que ser o 25. Na coluna do 5 tem 25? Tem sim. Quem deu 25 foi o 5. É quem eu vou escrever aqui no resultado e vou multiplicar por 5. 5 vezes 5 eu já vi que deu 25. Escrevo lá embaixo e vou fazer uma subtração. 5 menos 5 é 0, 2 menos 2 é 0. Baixo o próximo número, porque 0 não dá para dividir, né? Baixei o número 2 e vou dividir para 5. Dá, turma? Dá não, 2 é menor que 5. O que é que eu faço, professor? Tem mais número para baixar? Tem o 0, então eu vou baixar o 0. Ficou o quê? 20. Porém, eu tenho que me lembrar de uma regrazinha da matemática na divisão que o professor me ensinou faz tempo. Quando eu baixo dois números de uma vez, ao mesmo tempo, eu tenho que acrescentar um 0 no resultado. Eu baixei o 2, não deu para dividir, eu baixei o 0 também imediatamente, não foi assim? Então eu tenho que acrescentar um 0 no resultado. Se eu não acrescentar, meu resultado vai dar errado. Tá certo? Então agora eu vou dividir o 20 para 5. Eu só posso dividir o 20 para 5 depois que eu acrescentar o 0 no resultado. Na coluna do 5 tem 20? Tem sim. Quem deu 20 foi o 4. Escrevo o 4 no resultado e multiplico por 5. 4 vezes 5 são 20. 0 menos 0 é 0. 2 menos 2 é 0. Pronto, professor. Terminei a conta. Lá está, lá na letra D de dado, R$ 504.
Mas o que eu fiz agora aqui não foi nada a ver com dinheiro. Eu peguei os quilos de feijão que tinha no supermercado e dividi pela quantidade de dias para eu saber quantos quilos de feijão vai ser vendido por dia. Vai ser vendido por dia 504 quilos de feijão. Mas a pergunta final é: quanto será arrecadado em dinheiro com a venda do feijão por dia? Então a pergunta é outra. Eu sei que 1 quilo de feijão custa R$ 7 e eu agora sei que por dia vai ser vendido 504 quilos de feijão. É só eu multiplicar o 504 vezes 7 e eu vou achar a quantidade de dinheiro que vai ser arrecadado por dias com os quilos de feijão que serão vendidos no dia. Então a multiplicação por 7, eu vou precisar da tabuada de Pitágoras do 7. 7 vezes 4 é 28, eu escrevo 8, levo 2. 7 vezes nada é nada, baixo 2, né? 7 vezes 5 é 35, eu escrevo 35 todo. Mas eu vou apagar aqui, porque não está dando para escrever, né? Vou escrever agora, 35. Então é arrecadado por dia R$ 3.528, letra B de bola. Se eu não tivesse prestado atenção, eu tinha marcado a letra D, tinha errado. Não é isso? Na primeira conta. Muita gente, por mais que eu fale, muita gente erra nessa, faz só uma conta. Eu não sei se é por preguiça, ou é porque os ouvidos têm cera, ou se é porque não presta atenção mesmo. Porque eu sempre falo, quando eu trabalho esse descritor, eu sempre digo, não dá para resolver um D6 só com uma continha. Então, se vocês teimam em querer fazer, é porque vocês gostam de errar, né? Beleza? Agora, turma, nós iremos para o outro descritor de hoje, que é o D13, reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional em situação problema, ou seja, frações. Vamos recordar um pouco sobre frações? Agora eu vou dar uma pausa aqui nesse slide e vou observar com vocês um outro slide que eu tenho aqui para a gente recordar as frações. Prestem bem atenção, ok? Vamos falar sobre frações. Inteiro ou parte de um inteiro. Prestem atenção. Daniel vai se atrasar para o jantar. A mãe dele preparou uma pizza, dividiu-a em 6 partes iguais e guardou uma delas para Daniel. Deixa eu ver se dá para tirar aqui essa barrinha, turma. Só um pouquinho aqui. Vamos lá. Então vamos ver o que é que ele quer aqui. Não tem problema. Para representar a parte da pizza reservada para Daniel, usamos uma fração. Olha só, a mãe dele pegou a pizza e dividiu em 6 partes iguais e guardou uma delas, ou seja, um pedaço para o Daniel. Então nós vamos representar esse pedaço de pizza que a mãe dele guardou em forma de uma fração. Ela pegou um pedaço do total de 6 pedaços. É ou não é? Ela pegou um pedaço e a pizza tinha 6 pedaços. Ou seja, o número 1 representa o pedaço de pizza que Daniel vai comer. E o número 6 representa o total de pedaços que a pizza foi dividida. Não é assim? O número de baixo, que é o denominador, já já a gente vai ver, é o todo da fração, é todas as partes. No caso aqui, as partes é pizza. Então será as partes comida por Daniel e a parte total que não foi comida por Daniel, ou seja, o total de pedaços de pizza. E o número de cima, que é o numerador, é a parte pintada da fração, ou no caso aqui a parte comida da pizza, pelo Daniel. Por isso que a fração da pizza do Daniel, que ele vai comer, é 1/6, ou seja, 1/6. Sempre que dividimos algo em partes iguais, essas partes podem ser representadas através de uma fração. Vamos ver aqui mais. Continua aqui a pizza. Os números de uma fração são chamados de... Aqui eu tenho a mesma fração, 1/6. O 1 é o numerador, eu acabei de falar. E o 6 é o denominador. Então, o número de cima é o numerador, é a parte utilizada da fração. E o número de baixo é o denominador, é o todo da fração. É a parte utilizada e a parte não utilizada. Agora vamos fazer a leitura da fração acima. Daí a fração, a mesma, né? Como é que se lê essa fração? Eu já li também. 1
O número de cima eu leio ele mesmo. Se for um é 1, se for um 2 é 2, se for um 3 é 3, se for um 4 é 4, se for um 5 é 5, e assim por diante. Eu leio ele normalmente, o número de cima, o numerador. E o de baixo? O de baixo eu vou dizer sexto, certo? Então, se for 2 é meio, se for 3 é terço, se for 4 é quarto, se for 5 é quinto, e assim por diante, tá certo? Aí eu junto, 1 sexto. Essa fração aí se chama 1 sexto. Vamos agora falar sobre leitura de fração. Importante lembrar que é o denominador que dá nome à fração, viu? O denominador, número de baixo. Por isso, lemos o denominador de uma forma diferente. Vocês viram que o número de cima, o numerador, eu lia normal, se é 1 é 1, se é 2 é 2, 3, 3 e assim por diante, mas o de baixo é diferente, porque é ele que denomina a fração, ele que dá nome à fração. Vamos aqui aos exemplos. Eu tenho aqui a fração 1 sobre 2, que eu leio, né? A fração de denominador 2 são os meios. Então, sempre que a fração vier um 2 embaixo, é meios, certo? Então, eu vou ler como? 1 meio. E essa fração aqui? 2 sobre 3. Então, as frações de denominador 3 são os terços. Sempre que vier um 3 embaixo da fração, eu leio com terços. Então, no caso aqui, eu leio 2 terços, que é o 2 que está em cima, e o 3 de baixo eu leio terços. Bora lá. E aqui tiver 4 embaixo, como essa aqui, 1 sobre 4. As frações de denominador 4 são os quartos. Então, sempre que tiver 4 embaixo, eu leio quartos. No caso aqui tem 1 em cima e um 4 embaixo. É 1 quarto. E as que tiver 5 embaixo, como essa, 3 sobre 5. As frações de denominador 5 são os quintos. Então, eu vou ler 3 quintos. Aí assim por diante, né? Eu não sei se ele vai dar mais exemplos aqui. Né? Continuando a leitura das frações. E as que tem 6, ele vai continuar. 6 embaixo. As frações de denominador 6 são os sextos. 1 sexto. Você vê que o número de cima eu leio normal. O de baixo é que é diferente. As que tem 7 embaixo, as frações de denominador 7 são os sétimos. 4, o número de cima, e sétimos, o número de baixo. 5 sobre 8. As frações de denominador 8 são os oitavos. 5 oitavos. 2 sobre 9. As frações de denominador 9 são os nonos. 2 nonos. Não é isso? Ainda sobre leitura de fração. As frações cujo denominador é uma potência de base 10, 100 ou 1000, etc., são chamadas frações decimais. Veja como nomeá-las. Olha, do 2 até o 9 a gente aprendeu como é, né? Eu leio meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Quando eu chego nas frações de 10, 100 e 1000 no denominador, eu vou ler de forma diferente. Vamos ver como é. Olha só, essa aqui tem 1 sobre 10. As frações de denominador 10 são os décimos. Então, eu vou ler 1, que é o número de cima, normal, e embaixo eu leio décimo. 1 décimo. E essa aqui, 3 sobre 100. As frações de denominador 100 são os centésimos. Eu leio 3 centésimos. E as frações que tem 1000 embaixo, aqui ó, 5 sobre 1000. As frações de denominador 1000 são os milésimos. Então, eu vou ler 5 milésimos. Beleza? Ainda sobre leitura de fração. Para ler frações com denominador maior que 10, que não sejam decimais, usamos as palavras avos, que é aquele que dizer aqui. Quando eu tenho uma fração que é maior que 10, mas que não é o décimo, que não é o centésimo, que não é o milésimo, como é que eu leio? Olha só. As frações de denominador maior que 10, que não sejam décimos, são os avos. Por exemplo, 8 sobre 12, eu leio 8, 12 avos. Aqui eu já estou lendo diferente, olha. O 12 eu digo 12 mesmo, só que eu tenho que acrescentar a palavra avos. Isso só não acontece nas frações decimais, décimo, centésimo, milésimo. Tá bom? Essa aqui, 3 sobre 23, como é que eu leio? 3, 23
avos. Tem que acrescentar a palavrinha avos no final. 7 sobre 35. 7, 35 avos. Entendido? A gente está recordando algumas coisas sobre fração, tá, turma? Vamos ver aqui essa partes do azulejo. A figura representada no azulejo dividida em 9 partes iguais. De um azulejo dividido em 9 partes iguais. 5 dessas partes estão coloridas. Está aqui ele. Ó. O azulejo todinho tem 9 partes iguais. Pode contar aí. Só que 5 está colorida, né? Ah, qual a fração que representa a parte colorida do azulejo? Eu quero a fração da parte pintada, turma. Então, quantas partes pintadas tem? 5 do total de 9 partes. Certo? 5 partes pintadas e 9 partes. 9, que é o total de partes. O total de partes é a pintada e não pintada junto, que é o número de baixo, o denominador. Bem, como se deve ler essa fração? Como é que eu leio essa fração aí? 5 sobre 9? 5 nonos. Não é verdade? E C, indique o numerador dessa fração. O numerador é a parte pintada. É o número que está em cima, é o 5. D, indique o denominador dessa fração. O denominador, gente, é o todo. É o número que está embaixo, 9. E como se lê a fração que representa a parte não colorida do azulejo. Agora eu quero a parte não pintada, ou seja, as que estão em branco. Quantos pedacinhos em branco tem? 4 do total de 9. O denominador é o mesmo, turma. Certo? Só muda o numerador. Então eu leio 4 nonos. Vamos prosseguir. Representando com frações. Em cada frase há uma quantidade que pode ser indicada em forma de fração. Vamos representar com algarismos cada uma dessas frações? Olha só, eu tenho aqui 2/3 de um terreno são de área verde. O vencedor chegou 30 centésimos de segundo antes do segundo colocado. O encanador pediu um cano de meia polegada. Olha só, lá no primeira opção, 2/3 de um terreno são de área verde. Então, isso aqui eu posso representar em uma fração. 2/3 é 2 do total de 3. Eu divido meu terreno em 3 pedaços, 2 partes, ela é de área verde, 2/3. E o outro, o vencedor chegou 30 centésimos de segundo antes do segundo colocado. 30 centésimos eu posso também transformar em uma fração. É 30, né, centésimos do total de 100 centésimos. 30 centésimos. E o encanador pediu um cano de meia polegada. Meia polegada, gente, é um pedaço do total de 2 pedaços. É a metade. Meia polegada. Estou seguindo. Representando com frações ainda. Indique as frações que representam. A. 13 dias do mês de janeiro. Ora, o mês de janeiro ao todo tem 31 dias. Eu só quero 13 dias. Então, 13 é o numerador do total de 31 dias. Como é que se lê essa fração aqui? 13, 31 avos. 5 dias da semana. Olha só, uma semana tem 7 dias. Então, 5 dias da semana, aí está os 7 dias, né? Ó, de domingo a sábado. 5 dias da semana é 5 do total de 7, que eu leio 5 sétimos. Vamos prosseguir. 7 meses do ano. Gente, um ano tem 12 meses. Se são 7 meses do ano, o total, o denominador é 12, não é? O número de baixo. Mas eu só quero 7 meses, então o numerador é 7. 7 sobre 12, que se lê 7 dozeavos do ano. Os vitrais da janela. Antônio faz janelas. Imaginando a mistura de vidros transparentes e vidros coloridos, a fração que representa
A parte dos vidros coloridos em uma janela, em cada janela é... Olha só, ele quer a fração representada da parte colorida dos vidros em cada janela. Na primeira janela, quantos vidros ao todo temos? Nós temos 10 vidros, não tem? E pintado tem quantos? 5, a metade. 5 vidros do total de 10 vidros. Na segunda janela, nós temos quantos vidros? Vamos, contem aí para mim. Nós temos 21 vidros e pintados. Nós temos... vamos ler aqui a primeira fração, né, gente? 5 décimos, que a gente não leu, né? Então, aqui nós temos 10. Acho que é para ser 11. 10. Aqui está errado, é para ser 11, 21. 11 sobre 21, porque tem 11 vermelho, não tem? Confirme comigo. Tem 11 quadradinhos vermelhos do total de 21. Então, foi só um erro aqui, tá? Aqui ele vai dizer que é 10, 21 avos, mas no caso seria 11, 21 avos. E a outra aqui tem 2 pintados do total de 4, que se lê 2 quartos. Então, vocês vejam que eu estou representando frações simples e pedindo para a gente ler, né? Prosseguindo, agora a fração das cadeiras ocupadas. Qual a fração que corresponde à parte das cadeiras ocupadas? Turma, quantas cadeiras tem ao todo aí nessa imagem? Nós temos 7 cadeiras. Quantas estão ocupadas? 3. Então ele quer a fração da parte das cadeiras ocupadas. São 3 cadeiras, 3 cadeiras do total de 7 cadeiras. Como é que se lê? Quantidade de cadeiras ocupadas primeiro, né? E o total de cadeiras. Como se lê essa fração? 3 sétimos. Ok, turma? Então agora nós vamos continuar lá no nosso primeiro slide, né? Então a gente já reviu aqui, né, um pouco sobre fração. Agora vamos exercitar um pouco, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Denise comprou a caixa de ovos abaixo para fazer uma receita. É a caixa de ovo que a Denise comprou. Se ela vai usar 1/2, isso aí se lê 1/2, nós acabamos de aprender, dessa caixa para fazer essa receita, quantos ovos ela vai usar? Aí você vai dizer, ela vai usar só um ovo. É a parte pintada aí? Não. Mas 1/2 dessa quantidade de ovos da caixa é diferente, né? 1/2 é a metade, né, turma? 1/2. Olha, é a metade. A metade está aqui, olha. A metade e a outra metade. Ela vai usar uma dessas metades só. Eu parti a minha caixa de ovos, aliás, a caixa de ovos da Denise, ela partiu em 2 partes. E ela vai usar só uma parte. Ela vai usar aqui, ó, 1 ovo, 2 ovos, né? 3 ovos, 4 ovos, 5 ovos, 6 ovos. Ela está usando 1/2, né? Aí, ó, uma metade ou uma parte do total de 2 partes. Tá? Vocês vejam que ela não está usando, quando eu estou dividindo, não estou dividindo por ovos, eu estou dividindo por partes. Se era 1/2, eu vou dividir a caixa em 2 partes iguais e vou usar só uma parte. Foi o que eu fiz, tá aí. E uma parte de ovos são 6 ovos, letra C de casa. Não tem bicho de 7 cabeças, é só raciocinar. Próximo exemplo. Guto irá construir uma área de lazer em seu clube. A região da figura pintada representa a parte do terreno em que será construída a área de lazer. Aí está, olha. A área de lazer, o total, né, do clube é essas 8 partes aí. Tem 8 partezinhas, 8 quadrados. E a parte que vai ser feita, a área de lazer no clube, é essa parte que está pintada, que são 4 quadradinhos. Qual a fração que representa a parte do terreno destinada à área de lazer, turma? É só eu pegar os 4 quadradinhos pintados do total de 8 quadradinhos. 4 oitavos, letra D de dado. Mas, turma, o professor agora vai te ensinar uma coisa, porque aqui essa questão aqui está bem simplesinha, bem sim, é fração simples mesmo. Da forma mais simples possível. Representar a fração, 4 partes pintadas do total de 8 partes pintadas. Mas pode cair lá na questão, né, que eu vou passar para vocês, ou numa avaliação,
uma pergunta como essa daqui e a resposta não vai ter 4/8. Teria outra fração, que seria uma fração equivalente, que eu já ensinei também a vocês, e vou relembrar agora. Vamos supor que não tivesse essa opção 4/8 e tivesse uma outra fração. Qual seria a outra fração que seria equivalente a 4/8, que é a mesma parte pintada desse terreno? Como é que eu vou simplificar a minha fração? Vou pegar a minha fração 4/8 e vou simplificar ela, tornar ela menor. Uma fração menor que essa daí, menor que 4/8. Para isso, se eu vou torná-la menor, vou ter que dividir, achar um número que dê para dividir o 4 e o 8 ao mesmo tempo. 4, se eu dividir o 4 para 4, vai dar 1. Se eu dividir o 4 para 4, o 8 também tem que ser dividido para 4. 8 dividido para 4 dá 2. A menor fração reduzida, né, de 4/8 é 1/2. Então, se lá na opção tiver, em vez de 4/8, tiver 1/2, 1/2, você pode marcar sem medo, porque também é a mesma coisa. Quando fração equivalente quer dizer que é a mesma coisa. Então, 4/8 é a mesma coisa que 1/2 nesse caso aqui. Porque se você observar, a metade da figura aqui, que é a área do clube, tá pintada, não tá? Que é o que corresponde à área de lazer do clube. Então, a metade da figura está pintada, e a outra metade não está pintada, do mesmo tamanho. Por isso que é a mesma coisa que 1/2, que é a metade. Tá certo? Então, eu fiz isso aqui só para ilustrar, tá? A resposta mesmo é a resposta D, no caso aqui, né? Isso aqui é a fração equivalente. Ok, turma? Então, agora nós vamos para as orientações para a nossa atividade de hoje. E eu peço que vocês tenham bastante atenção, porque vai ser 2 tipos de atividade. Então, prestem atenção agora para vocês não fazerem errado, tá bom? Primeira coisa de tudo é assistir esse vídeo completo. Tem que assistir todinho, que é para relembrar, né, esses 2 descritores que vocês estão no vermelho, D6 e D13, antes de fazer as atividades. E vocês vão resolver a atividade que será disponibilizada no grupo do WhatsApp sobre esses 2 assuntos estudados. Eu vou já colocar no grupo uma atividadezinha de poucas questões, vai ter um gabaritozinho e tudo, para você fazer no seu caderno os cálculos e o gabarito. Se você quiser imprimir, ótimo, não precisa fazer o gabarito já vai estar feito. Você só vai fazer os cálculos, na hora de mandar a foto, você tira a foto e manda para mim de tudo. Tá bom? Mas quem não tem como imprimir, não precisa também copiar a questão no caderno, eu só quero os cálculos, desde que você identifique primeira questão, segunda questão, terceira questão e assim vai. Até a última e no final você faz o gabarito, tá bom? Então, você vai fazer aqui, eu vou colocar no grupo. Beleza, mas é só essa atividade? Não, senhor. Depois vocês vão resolver atividades do livro do Pike, que é aquele livrinho azul, certo? Que tem o volume 1 e o volume 2. Mas, por enquanto, hoje nós vamos resolver só do volume 1, que é aquele livrinho que vocês já tinham em casa, não é o que vocês foram pegar agora na escola. Tá certo? Então, quais são as atividades que vocês vão resolver? Como eu disse, esse livro ele é dividido, o volume 1 ele é dividido em 2 bimestres. Tem a atividade do primeiro bimestre e a atividade do segundo bimestre. Nós não vamos fazer as atividades normais, assim, uma atrás da outra. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Não, nós vamos fazer alternadas, pulando. Porque eu estou fazendo de acordo com os assuntos que a gente está estudando. Tá certo? Então, primeiro vocês vão resolver a atividade 12. Atividade 12, que está lá nas páginas 45 e 46, que diz respeito ao primeiro bimestre. Então, aqui, gente, é do livro 1. A resolver a atividade do Pike do livro 1. Isso aqui é do livro 1, que é dividido em primeiro e segundo bimestre. Entenda, a atividade é uma coisa, a página é outra, o bimestre é outra. Tá? Tem mais? Tem. Vamos fazer também a atividade 5. Atividade 5 das páginas 68, 69, 70 e 71 do segundo bimestre. Mas o livro é o mesmo, é o livro 1. Tá? E vamos fazer a atividade 7 das páginas 76, 77 e 78 do segundo bimestre. Então, essas 3 atividades que vocês vão fazer lá no livrinho do Pike é todas no livro 1, volume 1. Eu estou explicando bem para depois vocês não fazerem errado. Por enquanto, ninguém abra nem o livro do volume 2.
Tá certo, turma? Continuando as orientações. Façam sozinho as atividades, por favor, tentem fazer só o que vocês sabem. Se tiver alguma dúvida, pergunta o papai, a mamãe, mas não pede para eles fazerem por você não, porque assim você não vai aprender nunca, tá bom? O grupo ficará fechado até às 15 horas, então só às 3 horas da tarde é que eu vou abrir o grupo para vocês mandarem as respostas. Quando eu abrir o grupo, né, vocês vão devolver através de fotos das páginas da atividade do livro do Pike, né, as páginas do livro que vocês fizeram, mais a foto da atividade que eu disponibilizei lá no grupo, que eu falei nesse instante, né, que tem que fazer os cálculos e o gabarito. Façam isso até às 16 horas, até às 4 horas. Mandem no grupo. Não é no privado, no grupo. Procurem tirar fotos legíveis. Tem gente teimando em mandar foto que não dá para enxergar nada. Clara demais, embaçada. Gente, por favor, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Tá bom? Olha a foto antes de me mandar. Ok? E por fim das orientações, não esqueçam de colocar o seu nome completo em cada página do livro do Pike que for respondida, que você for responder, tá bom? Coloque lá em cima, do mesmo jeito que a gente fazia no livro de dados, você vai fazer no livro do Pike. Coloque seu nome completo, sem preguiça, lá em cima, não é embaixo, não é de um lado, não é do outro, é em cima, tá bom? Se não tiver o nome, eu não aceito, tá certo? Quando for postar as fotos das respostas no grupo do WhatsApp, vocês precisam fazer a identificação correta, que é essa. Atividade de matemática, né, da data de hoje, dia 6 de 10 de 2020, o seu nome completo e o nome do professor Júnior Ferreira. Depois das 16 horas será postado o link da correção que todos deverão fazer, pois só valerá a presença quem assistir. Então eu vou colocar a correção depois das 16 horas, já é para todo mundo ter mandado a resposta. Quem mandar a resposta depois que eu colocar a correção, eu só aceito se tiver uma justificativa muito boa. Não venha com justificativazinha que eu não vou aceitar, não. Tem que ser uma justificativa boa, tá? E só vai ganhar presença. A aula só termina quando você manda a ação que eu peço na aula de correção. Então tem que assistir a aula de correção do começo ao fim, sem enrolar, sem querer enganar o professor dizendo que assistiu sem ter assistido. Cuidado, eu estou de olho em vocês. Tá? Eu não vou deixar passar mais esse tipo de enganação. Tá bom, turma? Então, é isso. Eu tenho uma tarefa extra para vocês. Qual é? Estudem a tabuada das 4 operações todos os dias essa semana. Vem surpresa por aí, tá? Sobre isso aqui. Então, estudem as 4 operações, mais, menos, vezes, dividir. Vão estudando. Qualquer hora eu coloco uma surpresa lá no grupo. Quem não tiver estudado, perdeu. Tá bom? Boa sorte a todos, boa aula. Espero que vocês tenham entendido e compreendido para a gente melhorar, né, o aprendizado de vocês com relação a esses 2 descritores que a gente reviu aqui hoje. Tá certo? Não esqueçam, né, de no final da aula se inscrever no nosso canal e clicar no gostei. Tá bom? Se inscreve, clica no gostei, não tenha preguiça, faça isso em cada aula. Tá bom? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.